Em uma noite calma, onde a brisa parecia deslizar suavemente sobre as águas tranquilas de um rio distante, um pequeno objeto silencioso começava a mudar o rumo da história humana. Imagine-se sentado diante de uma fogueira, ouvindo o crepitar das chamas, enquanto o vento acaricia as folhas das árvores próximas. Antes de embarcarmos nessa incrível viagem pelos mares da história, já aproveite para clicar em inscrever-se e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma descoberta fascinante que vamos explorar juntos. Prepare-se para mergulhar na história da bússola e descobrir segredos que mudaram o mundo. Ao redor, o céu noturno se abre em um manto de estrelas, refletindo-se nas águas escuras, como se o próprio universo estivesse guiando o olhar de quem ousasse navegar para além do que conhecia. E é nesse cenário de silêncio e contemplação que surge a bússola, um objeto tão pequeno, mas que, como um sussurro ao ouvido do mundo, conduziria povos inteiros a destinos jamais sonhados. Naquela época, os homens se guiavam pelo sol, pelas estrelas, pelo sopro do vento e pelo movimento constante das marés. Mas, em noites de tempestade ou em dias encobertos, quando o céu se escondia, havia apenas a incerteza. Era como caminhar sem luz, como estender as mãos no escuro e não encontrar direção. Foi nesse vazio de orientação que a bússola nasceu, discreta, silenciosa, mas poderosa. Os primeiros registros apontam para a antiga China, um povo que observava o mundo com paciência e reverência. Ali, há milhares de anos, estudiosos e sábios já exploravam os segredos da pedra ímã, o magnetismo escondido nas entranhas da Terra. Imagine um homem simples em sua oficina de madeira e argila, segurando nas mãos uma pequena agulha polida, deixando-a repousar sobre um recipiente com água. Lentamente, com calma, como se obedecesse a um chamado invisível, a agulha se alinhava para o norte. Era quase mágico, um movimento suave, constante, que parecia vir de dentro da própria terra. O ambiente onde isso acontecia era sereno, marcado pelo som distante de pássaros noturnos e pelo aroma de ervas queimando em lamparinas de óleo. As paredes da sala, feitas de madeira escura, guardavam silêncio e segredos. Sobre as mesas, rolos de pergaminho, pincéis finos, recipientes de cerâmica, cada detalhe compondo um cenário íntimo, acolhedor, onde a curiosidade era cultivada como uma chama eterna. Não havia pressa. A cada noite, o sábio observava aquele pequeno movimento. A agulha parecia viva, como se tivesse dentro dela uma memória, um instinto que sempre a conduzia para o mesmo ponto invisível. Era como se a própria terra estivesse sussurrando um segredo antigo, oferecendo um caminho para quem ousasse escutar. E assim, pouco a pouco, a descoberta deixou de ser apenas curiosidade, para se tornar esperança. Os navegadores que ouviam histórias sobre este objeto sentiam o coração bater mais calmo, como quem encontra uma resposta para um medo antigo. Afinal, o maior medo de todo aquele que se lançava ao mar era perder-se no infinito azul. Com a bússola, ainda que o céu estivesse coberto, havia um guia silencioso, firme, sempre apontando um rumo. O tempo passava, o vento soprava pelas frestas da janela de madeira e aquele pequeno instrumento ganhava forma e propósito.
não era apenas um artefato, mas uma promessa de que o desconhecido poderia ser alcançado sem medo. E enquanto o fogo da lamparina tremulejava, iluminando suavemente a sala, nascia não apenas um objeto, mas um símbolo da coragem humana de ir além. E assim, no silêncio da noite, quando tudo parecia dormir, a Terra começava a revelar um segredo que mudaria o destino dos navegadores. Como uma canção suave que ecoa entre os ventos, a bússola surgia para conduzir o homem a novas terras, novos horizontes e novos sonhos. Enquanto o vento soprava calmamente pelas montanhas distantes, um novo capítulo da humanidade se abria, silencioso, calmo, mas repleto de possibilidades. Enquanto a madrugada avançava lentamente, como um manto silencioso que envolve cada detalhe da noite, os antigos sábios continuavam a se encantar com aquele mistério. A pedra ímã, encontrada nas profundezas das montanhas, parecia guardar dentro de si o próprio sopro da terra. Imagine o toque frio e áspero da rocha, pesada em uma mão calejada. Ao aproximar dela uma agulhinha polida, havia uma atração sutil, quase imperceptível, mas constante. Um gesto pequeno, simples e ao mesmo tempo grandioso, pois revelava um segredo invisível: a força magnética. Uma linha silenciosa ligando céu e terra, guiando o que antes parecia perdido no caos do mundo. O ambiente em que essa observação acontecia era sereno, carregado de sons suaves da natureza. Do lado de fora, grilos cantavam sem pressa, embalando o silêncio da madrugada. O vento passava pelas árvores altas, fazendo as folhas dançarem levemente. Dentro da sala, o aroma de madeira aquecida misturava-se ao cheiro de tinta fresca e de ervas queimadas em pequenos recipientes de barro. Cada detalhe parecia convidar à contemplação. Era como se o próprio mundo externo e interno estivessem em harmonia, ecoando o mesmo segredo. Os sábios chineses não viam naquela descoberta apenas utilidade prática, mas também poesia. A agulha que se movia em direção ao norte era comparada a um coração que sempre retorna ao seu lar, a um rio que, não importa os desvios, sempre busca o mar. Essa visão poética tornava cada gesto de observação um ritual quase sagrado. O ato de suspender a respiração por um instante e ver a agulha repousar, firme e silenciosa, era como testemunhar o invisível ganhando forma. Em noites mais longas, quando a lua surgia alta e prateada, iluminando discretamente as pedras espalhadas pelo chão, os estudiosos escreviam suas impressões em pergaminhos. O som suave do pincel deslizando sobre o papel, a textura áspera da tinta absorvida lentamente, criava um ritmo calmo, contínuo. Era um trabalho paciente, repetitivo, mas profundamente reconfortante. Cada linha escrita parecia consolidar não apenas uma observação, mas um diálogo íntimo com a terra. A vida ao redor desses momentos também seguia com gestos simples e repetitivos. Um aprendiz acendia novamente a lamparina que tremulejava, ajustando o pavio com delicadeza. Outro trazia chá quente, cujo vapor subia em espirais lentas, preenchendo o ar com o aroma de folhas frescas. Esses detalhes humanos, cotidianos, davam à descoberta um tom de familiaridade. Não era algo distante ou inacessível, mas parte da vida comum, presente na respiração tranquila de cada noite.
E havia algo hipnótico na própria rotina desses sábios. Observar, escrever, aquecer as mãos no vapor do chá, escutar o vento, observar novamente. Como um ciclo que se repetia e a cada repetição se tornava mais profundo. Era quase como uma canção silenciosa, feita não de notas, mas de movimentos, olhares e pausas. Do lado de fora, a terra seguia a sua dança. Estrelas giravam lentamente no céu, formando desenhos invisíveis que os navegadores futuros aprenderiam a interpretar. O som distante da água correndo em um rio lembrava que tudo estava em movimento, mesmo quando parecia quieto. E dentro daquela sala, a bússola, ainda em sua forma primitiva, já começava a nascer, silenciosa, como um reflexo da própria ordem escondida do universo. Essa pequena revelação trazia consigo uma promessa de que no meio do desconhecido haveria sempre uma direção, uma linha invisível, confiável, que ligava o coração humano ao coração da Terra. A bússola não era apenas um objeto, mas um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, sempre existe um norte a ser encontrado. E assim, entre pincéis, agulhas, pedras e chá fumegante, a madrugada se transformava numa espécie de oração silenciosa, um tempo em que o homem se encontrava com a natureza, não em conflito, mas em comunhão. E cada giro suave da agulha era como um sopro da terra, guiando não apenas barcos e viajantes, mas também a alma humana em busca de direção. Enquanto o céu lentamente clareava, anunciando a chegada do amanhecer, o mistério da bússola se consolidava como uma presença tranquila, discreta, mas eterna. E no silêncio da manhã que nascia, parecia haver um convite suave. Seguir adiante, porque sempre há um caminho, mesmo que os olhos não o enxerguem. O sol nascia lentamente no horizonte, pintando o céu de tons suaves de laranja e dourado, refletindo-se nas águas tranquilas de um rio que se alargava até se perder de vista. O vento da manhã carregava consigo o aroma fresco das margens onde flores silvestres se abriam timidamente e pássaros começavam sua sinfonia matinal. Era um cenário perfeito para que algo simples, mas grandioso, fosse colocado à prova. A bússola. Agora transformada em um pequeno disco de madeira ou metal, carregando em seu centro uma agulha imantada, que girava suavemente até se alinhar com o norte. Imagine um barco de madeira deslizando pelas águas ainda calmas, guiado pelos remos lentos e compassados de homens acostumados à rotina dos rios. As águas batiam levemente contra a lateral da embarcação, produzindo um som ritmado e sereno, quase como uma canção de ninar. Sobre o convés simples, repousava o objeto que intrigava e fascinava todos os presentes. O capitão, um homem de olhar atento, aproximava-se da pequena caixa de madeira e observava, em silêncio, a agulha que girava até parar, sempre apontando para o mesmo ponto invisível. Havia ali uma mistura de reverência e curiosidade. Era como se cada um soubesse que estava testemunhando um segredo da terra sendo revelado. Os marinheiros trocavam olhares discretos, alguns com sorrisos contidos, outros com uma calma renovada. Afinal, navegar significava, muitas vezes, entregar ao desconhecido, confiar em estrelas e ventos que mudavam de humor sem aviso. Mas agora, em suas mãos, havia algo estável, firme, quase eterno. A cena era carregada de sensações sutis.
O calor do sol começava a aquecer a pele, enquanto o vento fresco soprava suavemente sobre os rostos dos homens. O cheiro da madeira molhada, misturado ao aroma salgado que vinha das águas mais distantes, preenchia o ar. O som dos remos entrando e saindo lentamente da água dava à viagem um ritmo hipnótico. E no centro de tudo isso, a bússola, pequena e silenciosa, parecia respirar junto com os navegadores. Em cada pausa, o capitão repetia o gesto. Inclinava-se levemente sobre o instrumento, observava a direção marcada e então erguia os olhos para o horizonte. Era um movimento simples, mas que transmitia segurança a todos ao redor. Um ritual que logo se tornaria parte da vida cotidiana de cada marinheiro. À medida que o barco seguia pelo rio, a paisagem ao redor mudava suavemente. As margens se tornavam mais distantes, e o cheiro doce da terra cedia lugar a um aroma mais úmido, mais profundo. Bandos de pássaros voavam sobre as águas, suas asas refletindo a luz dourada do sol nascente. O tempo parecia se alongar, transformando cada instante em uma experiência de contemplação. E havia algo poético na forma como aquele pequeno disco, com sua agulha inquieta e depois firme, se tornava parte da vida dos homens. Era como um coração extra, batendo silenciosamente no convés do barco, lembrando-os de que sempre existia um rumo. Mesmo quando os olhos não enxergavam além da linha do horizonte. Os marinheiros começaram a confiar não apenas no capitão, mas também naquela agulha silenciosa. A cada nova olhada, sentiam dentro de si uma paz suave, como se o medo de se perder estivesse sendo lentamente dissipado. Era como caminhar à noite segurando uma lanterna pequena. Mesmo sem ver tudo, o suficiente estava iluminado para seguir em frente. E assim, a bússola passou de curiosidade a companheira. Não apenas um objeto científico, mas uma presença constante, discreta, que transformava a incerteza em calma. Um lembrete de que o mar, tão vasto e misterioso, poderia ser travessado com confiança. Enquanto o sol subia cada vez mais alto, banhando as águas com reflexos cintilantes, o barco seguia sua rota silenciosa. O som do vento nas velas, o ritmo dos remos, o balançar tranquilo da embarcação. Tudo se unia em uma melodia hipnótica, e no coração dessa melodia, a bússola repousava, pequena, mas eterna, transformando a arte de navegar em uma dança suave entre homem, água e horizonte. E no fim daquela manhã calma, ao olhar novamente para o pequeno objeto, o capitão suspirava em paz, pois sabia que, enquanto a agulha permanecesse fiel ao norte, o mundo poderia ser descoberto, pouco a pouco, sem pressa, mas com certeza. Aos poucos, os rios se transformavam em mares, e o horizonte já não se limitava pelas margens conhecidas. Era como entrar em um sonho vasto, onde tudo parecia se repetir em ondas intermináveis. E cada olhar em direção à linha do horizonte trazia uma mistura de fascínio e leve temor. O mar, com seu cheio salgado e profundo, cercava a embarcação por todos os lados, como se fosse um imenso espelho em movimento, refletindo o céu em nuances de azul, prata e dourado. Ali, a bússola se tornava ainda mais preciosa, como uma voz calma no meio de um imenso silêncio líquido.
Imagine o som das ondas suaves batendo contra o casco de madeira, criando um ritmo constante, semelhante ao bater de um coração adormecido. O vento inflava lentamente as velas e o estalar das cordas lembrava suspiros discretos que preenchiam o ar. Os marinheiros, acostumados ao labor diário, moviam-se devagar, com gestos quase ritualísticos. Ajustar uma corda, verificar os remos, observar o céu. Cada movimento repetitivo criava uma cadência hipnótica, como se o próprio mar ensinasse a todos o valor da paciência. No centro da embarcação, sobre uma pequena mesa reforçada, repousava a bússola. A agulha oscilava suavemente a cada balanço do barco, mas logo se firmava, apontando para seu destino fiel. Era fascinante observar a serenidade daquele movimento. Mesmo quando as ondas faziam a embarcação oscilar, mesmo quando o vento mudava de direção, ela permanecia, firme e tranquila, como um guia silencioso. Para os navegadores, era como ouvir uma canção antiga da terra, sempre repetida, sempre confiável. Durante as noites em alto mar, a imensidão se tornava ainda mais intensa. O céu se abria em milhões de estrelas refletindo nas águas. E por vezes era impossível distinguir onde terminava o oceano e onde começava o firmamento. Nesses momentos, o capitão se aproximava da bússola, acendendo uma pequena lamparina de óleo, cuja chama tremelugia com o vento. O brilho dourado iluminava o disco e a agulha, transformando aquele objeto simples em algo quase sagrado. Enquanto todos ao redor descansavam, embalados pelo som do mar, ele observava em silêncio, sentindo que mesmo na escuridão havia direção, havia norte, havia segurança. O cotidiano do barco se misturava à presença da bússola de maneira natural. Pela manhã, o cheiro de peixe fresco e pão simples preparado na cabine preenchia o ar, misturando-se ao sal do oceano. Os marinheiros comiam em silêncio, ouvindo apenas o canto distante das gaivotas que surgiam quando a costa estava próxima. E entre uma refeição e outra, sempre havia alguém que espiava discretamente a bússola, como se quisesse confirmar que o norte continuava ali, constante, presente. Era curioso como aquele pequeno objeto trazia não apenas orientação física, mas também calma emocional. Navegar significava muitas vezes enfrentar dias de monotonia, onde tudo ao redor parecia igual. A bússola, com a sua dança sutil e a sua fidelidade silenciosa, quebrava essa monotonia, lembrando a todos que cada onda atravessada os aproximava de um destino. E essa consciência criava nos marinheiros uma serenidade quase hipnótica, uma certeza de que cada instante, mesmo o mais simples, tinha propósito. Havia noites em que a lua cheia iluminava o mar como prata líquida. O reflexo das velas surgia sobre as águas, e o som do vento criava uma canção suave, profunda. Nesses instantes, parecia que o mundo inteiro respirava em harmonia, e a bússola, silenciosa, era o coração desse equilíbrio. Não havia pressa, não havia medo, apenas a sensação de que tudo estava em seu devido lugar. E assim, entre dias ensolarados e noites estreladas, entre gestos repetidos e sons ritmados, a bússola se firmava como a companheira inseparável de cada viagem. Um pequeno círculo de metal e madeira que transformava o infinito em caminho e o desconhecido em descoberta. Enquanto o barco seguia, embalado pelas águas e pelo vento constante, era como se o tempo se dissolvesse. Cada minuto se tornava suave,
prolongado. E os homens, mesmo sem perceber, mergulhavam em um estado de contemplação, pois sabiam que, onde quer que estivessem, enquanto a agulha continuasse a apontar, sempre haveria um rumo seguro a seguir. O tempo passava, e o pequeno instrumento que antes repousava silencioso nas oficinas da China começou a viajar também, como se tivesse seu próprio desejo de descobertas. Lentamente, a bússola atravessou rotas comerciais, carregada em caravanas de seda e especiarias, e encontrou seu caminho até outros povos e civilizações. Cada lugar que a recebia via nela algo mágico, quase sobrenatural. E não demorou muito até que ela fosse incorporada ao coração das grandes expedições marítimas. Imagine os portos fervilhando de vida. Navios enormes, feitos de madeira firme e velas brancas, aguardavam prontos para se lançar ao desconhecido. O som das cordas sendo puxadas, das madeiras rangendo, dos marinheiros cantando em coro enquanto ajustavam as velas, preenchia o ar com uma energia vibrante. Mas por trás de toda aquela força, havia também um silêncio sereno de um objeto pequeno, guardado com cuidado pelo capitão: a bússola. Foi graças a ela que navegadores ousaram ir além do que os olhos podiam ver. Antes, muitos temiam se afastar das costas conhecidas, pois o mar aberto parecia infinito e traiçoeiro. Bastava uma noite nublada e até os mais experientes se sentiam perdidos. Mas agora, mesmo sem as estrelas, mesmo sem o sol, havia um norte constante. A agulha, sempre firme, apontava o caminho, transformando o medo em coragem. Em uma manhã fresca, imagine Cristóvão Colombo, no convés de seu navio, segurando uma pequena bússola em mãos. O vento soprava forte e as velas se agitavam como asas brancas prontas para o voo. O cheiro de sal e madeira impregnava o ar com uma energia vibrante. Mas por trás de toda aquela força, havia também o silêncio sereno de um objeto pequeno, guardado com cuidado pelo capitão: a bússola. Foi graças a ela que navegadores ousaram ir além do que os olhos podiam ver. Antes, muitos temiam se afastar das costas conhecidas, pois o mar aberto parecia infinito e traiçoeiro. Bastava uma noite nublada e até os mais experientes se sentiam perdidos. Mas agora, mesmo sem as estrelas, mesmo sem o sol, havia um norte constante. A agulha, sempre firme, apontava o caminho, transformando o medo em coragem. Em uma manhã fresca, imagine Cristóvão Colombo, no convés de seu navio, segurando uma pequena bússola em mãos. O vento soprava forte e as velas se agitavam como asas brancas prontas para o voo. O cheiro de sal e madeira impregnava o ar, e os marinheiros observavam com expectativa. Colombo não tinha apenas um sonho, mas também uma ferramenta silenciosa que lhe dava confiança para atravessar o Atlântico e encontrar terras que até então viviam apenas na imaginação. A cada consulta à bússola, ele sabia que estava indo adiante, sem desviar, sempre guiado por aquela linha invisível que ligava sua embarcação ao coração da terra. A mesma cena se repetiu com tantos outros. Vasco da Gama desbravando mares em direção à Índia. Fernão de Magalhães, que ousou dar a volta ao mundo. Todos eles, em diferentes épocas, seguraram a mesma esperança em forma de agulha imantada. Era como se cada explorador
tivesse recebido da terra um sussurro de confiança. Siga, o caminho está aqui. O cotidiano dessas viagens era marcado por desafios. Dias longos de sol intenso, noites de tempestades, semanas sem terra à vista. Os marinheiros enfrentavam o tédio e o medo em igual medida. Mas havia sempre aquele ritual: abrir a caixa de madeira, observar a agulha, alinhar as velas conforme a direção. Esse gesto, repetido inúmeras vezes, era como uma oração silenciosa. Uma lembrança de que mesmo em meio à imensidão do oceano, havia ordem, havia sentido. E havia algo profundamente humano nesse ato de confiar. A bússola não falava, não brilhava, não fazia promessas, apenas apontava. E esse gesto simples era suficiente para que homens atravessassem oceanos e encontrassem novos continentes. O mundo começava a se expandir, não em sonhos ou mapas imaginados, mas em terras reais, montanhas visíveis, rios navegáveis, culturas desconhecidas. Tudo porque alguém acreditou no sussurro silencioso da agulha. Imagine um instante em que uma tripulação avistava a terra após semanas de mar aberto. O som de vozes se misturava ao bater acelerado dos corações. Gaivotas surgiram no céu, e o aroma distante de terra e vegetação alcançava os marinheiros. E em silêncio, no bolso do capitão, a bússola repousava, como se sorrisse discretamente, orgulhosa de ter cumprido seu papel. E assim, a bússola não foi apenas um instrumento de navegação. Ela foi a chave que abriu as portas do desconhecido. Foi a ponte invisível entre continentes, a linha que uniu mares e terras, o guia que transformou sonhos em descobertas reais. E enquanto o sol se punha atrás dos mastros de madeira, tingindo o céu de dourado e púrpura, os grandes navegadores compreendiam. Não importa o tamanho do oceano, sempre há um caminho a seguir, se você tiver coragem de confiar na direção que a terra lhe oferece. A cada nova viagem, a bússola não era apenas um objeto, mas se tornava um símbolo silencioso da coragem humana. Os grandes navegadores, impulsionados por sonhos de terras distantes e pela promessa de riquezas e conhecimentos, levavam consigo aquele pequeno disco, guardado com reverência, como se fosse um amuleto. Mas não era mágica, era ciência. Era a própria terra oferecendo sua mão invisível para guiar os que ousavam avançar. Imagine-se no convés de um navio, em pleno Oceano Atlântico, durante uma noite sem lua. O céu está encoberto por nuvens espessas e nenhuma estrela se mostra. O vento sopra forte e as ondas elevam-se como muralhas líquidas, fazendo a embarcação balançar de maneira incessante. O cheiro de sal e umidade preenche cada respiração, e os marinheiros, mesmo experientes, sentem um frio discreto na espinha. Sem sol, sem estrelas, sem pontos de referência, tudo poderia ser perdido. Mas em uma pequena cabine, iluminada por lamparinas, repousa a bússola. O capitão inclina-se, observa a agulha e, com voz calma, ordena que as velas sejam ajustadas. E então, como se uma chama suave reacendesse nos corações, todos retomam a confiança. A bússola havia falado. O norte permanecia firme.
Esse simples gesto mudou a forma como o mundo foi compreendido. Antes dela, o horizonte era uma barreira, uma linha inalcançável. Com ela, o horizonte tornou-se um convite. Terras desconhecidas deixaram de ser apenas lendas ou mapas incompletos e começaram a ser realidade. A bússola foi um instrumento que costurou continentes, que aproximou povos que nunca imaginaram encontrar-se. Cada vez que uma embarcação cruzava mares desconhecidos e chegava a uma nova terra, o mundo, antes fragmentado em ilhas de conhecimento, tornava-se mais inteiro. O impacto da bússola foi muito além da navegação. Ela mudou a percepção do tempo e do espaço. Deu aos homens a sensação de que não havia limites intransponíveis, apenas distâncias a serem percorridas. Cidades portuárias floresceram, rotas comerciais se expandiram e civilizações começaram a se interligar em uma rede global. O cheiro de especiarias indianas alcançava mesas na Europa. Tecidos finos da Ásia se misturavam com metais preciosos das Américas. E por trás de toda essa troca estava um instrumento que tornava a travessia possível. E havia algo profundamente poético nesse avanço. O mar, que sempre fora visto como um mistério indomável, agora se tornava uma estrada. Não uma estrada comum, reta e firme, mas uma estrada líquida, movente, que exigia respeito e paciência. A bússola era como a lanterna que iluminava esse caminho invisível, transformando medo em possibilidade e silêncio em confiança. No cotidiano das grandes expedições, ela sempre estava presente. Enquanto marinheiros cozinhavam sopas simples em panelas de ferro, enquanto consertavam velas rasgadas ou contavam histórias para afastar a solidão, havia sempre alguém que, em meio à rotina, olhava para a bússola. Era quase um gesto automático, tão natural quanto respirar. Um rápido olhar para confirmar: o norte ainda está ali? Sim, estamos no caminho. Esse olhar repetido tantas vezes dava ritmo às jornadas, transformando dias intermináveis em passos firmes rumo a novos horizontes. E quando terras novas surgiam, quando montanhas se erguiam à distância, quando praias se abriam diante dos olhos cansados, a bússola permanecia em silêncio. Não pedia reconhecimento, não celebrava, apenas continuava a apontar, humilde, como se dissesse: aqui está, continue. Era um guia que não precisava de aplausos, mas que transformava cada chegada em um triunfo humano. Ao longo dos séculos, povos se encontraram, culturas se entrelaçaram, ideias se multiplicaram. Tudo isso graças à ousadia de quem navegou e à fidelidade de uma pequena agulha imantada. A bússola mudou não apenas mapas, mas a própria forma como o homem enxergava seu lugar no mundo. Deixamos de ser ilhas isoladas e nos tornamos exploradores de um planeta inteiro. E assim, sob o céu imenso e o mar infinito, a bússola cumpria silenciosamente sua missão: unir terras, unir corações, unir histórias. Era como um fio invisível que ligava o presente ao futuro, lembrando a cada navegante que sempre existe um caminho a seguir, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar nada além de escuridão e ondas. Com o tempo, a bússola não foi apenas o guia dos mares, mas tornou-se também a centelha que iluminou a arte de registrar o mundo.
Antes dela, os mapas eram frágeis tentativas de representar a realidade. Desenhos imprecisos, cheios de criaturas imaginárias, mares habitados por monstros e terras que mais pareciam sonhos. Mas quando a bússola entrou em cena, o homem ganhou não apenas a coragem de atravessar oceanos, mas também a capacidade de registrar com precisão o caminho percorrido. Imagine uma sala tranquila em algum porto europeu, iluminada pela chama suave de velas. Sobre grandes mesas de madeira, cartógrafos se inclinavam, mergulhados em seu ofício. O som do tinir das penas mergulhando em tinta ecoava no silêncio, enquanto traços firmes davam forma a linhas costeiras, ilhas, rotas. Ao lado deles repousava uma bússola. Cada direção observada, cada grau registrado, transformava-se em traço no papel. E pouco a pouco, o que antes era apenas um espaço branco, tornava-se um mapa. A bússola trouxe ordem ao caos, permitindo que viajantes marcassem direções com precisão. Abriu caminho para que mapas deixassem de ser desenhos simbólicos e se tornassem ferramentas de confiança. Já não bastava imaginar o mundo, era preciso desenhá-lo com fidelidade. E os mapas começaram a crescer, a se expandir como janelas abertas para a realidade. Imagine o marinheiro voltando de uma longa expedição. Suas roupas trazem o cheiro de sal e vento, e sua pele carrega o sol de meses em alto mar. Ao chegar, ele se senta com o cartógrafo, descrevendo as terras avistadas, as distâncias percorridas, os ventos enfrentados. E a bússola, novamente, é a testemunha silenciosa que confirma cada detalhe. Norte, sul, leste, oeste. Cada orientação registrada no mar tornava-se linha no papel. Cada linha no papel, por sua vez, tornava-se conhecimento, que ampliava os horizontes da humanidade. Era como se a Terra, através da bússola, ensinasse o homem a se desenhar. Cada costa registrada era uma lembrança de viagem. Cada baía marcada era um sussurro de descoberta. E os mapas, ao se multiplicarem, deixaram de ser apenas guias para navegadores. Passaram também a ser símbolos de poder e conhecimento. Reinos competiam para ter os melhores mapas, pois quem conhecia mais do mundo dominava mais rotas, mais riquezas, mais possibilidades. Mas havia também poesia nesse ato de mapear. Imagine um cartógrafo em silêncio, desenhando curvas suaves que representavam um continente inteiro. O som do mar ainda parecia ecoar em seus ouvidos, como se cada linha fosse também um registro de uma emoção, de uma aventura, de um sonho realizado. E enquanto traçava linhas, ele não apenas registrava terras, mas também contava histórias. Histórias de coragem, de esperança, de homens que ousaram confiar em uma agulha,
que sempre apontava para o mesmo lugar. Os mapas ganharam cores, tons de azul para mares, verdes e marrons para terras, símbolos para montanhas, estrelas para portos. E, de repente, o mundo antes invisível e misterioso começou a caber em pergaminhos, em folhas que pudessem ser dobradas e guardadas. Era um mundo dentro de um mundo. E tudo isso graças ao pequeno instrumento que apontava o norte. Com o passar dos séculos, os mapas começaram a ser usados não apenas para navegar, mas também para estudar, ensinar, sonhar. Crianças olhavam para eles com olhos curiosos, imaginando terras distantes. Estudiosos traçavam hipóteses. Poetas criavam versos inspirados nas rotas que uniam povos. A bússola, assim, deixou de ser apenas companheira de navegadores e passou a ser também a musa silenciosa dos cartógrafos, a base de um conhecimento que mudaria para sempre a forma como a humanidade se via. E assim, o mundo deixou de ser uma coleção de mistérios e tornou-se uma rede de conexões, linhas e símbolos. Cada mapa era como um espelho que refletia não apenas terras e mares, mas também a ousadia de quem os descobriu. A bússola havia ensinado o homem a andar pelos mares e agora ensinava o homem a desenhar o planeta. Quando o avanço das viagens e o aperfeiçoamento dos mapas, a bússola deixou de ser apenas um instrumento técnico. Ela se transformou em uma ponte invisível entre povos que, por séculos, viviam separados por oceanos imensos. Antes dela, histórias de terras distantes eram sussurros, lendas que pareciam inalcançáveis. Depois dela, essas histórias se tornaram encontros reais. As ondas que antes separavam, agora uniam. E o mar, que era barreira, passou a ser estrada de duas mãos, levando não apenas mercadorias, mas também ideias, tradições e esperanças. Imagine uma pequena vila europeia recebendo pela primeira vez especiarias vindas do Oriente. O cheiro da canela, do cravo e da noz moscada enchia o ar com perfumes intensos e novos, despertando sensações que nenhum morador conhecera antes. Ao mesmo tempo, em portos distantes da Ásia, tecidos vindos do Ocidente eram admirados, curiosamente tocados, avaliados com surpresa e fascínio. A bússola tornara possível esse fluxo de trocas, não apenas materiais, mas também culturais, plantando sementes de um mundo mais conectado. Havia algo profundamente humano nesses encontros. Marinheiros retornavam para suas casas contando histórias de povos diferentes, descrevendo costumes, músicas, rituais. E assim, aldeias inteiras sonhavam com terras que nunca haviam visto. Do outro lado, em mercados distantes,
Viajantes falavam sobre homens de pele clara, barcos gigantes, objetos estranhos. Cada cultura olhava para outra com um misto de espanto e admiração. E lentamente, a humanidade começava a se reconhecer como uma só, ainda que diversa. Ao redor das mesas iluminadas por velas, famílias se reuniam para ouvir relatos de viagens. Crianças fechavam os olhos e imaginavam desertos de areia dourada, templos decorados com ouro, florestas tropicais cheias de sons desconhecidos. A bússola não apenas levava embarcações a novos continentes, mas também expandia a imaginação coletiva. O mundo, antes pequeno e limitado, começava a ser visto como vasto, rico e cheio de possibilidades. E havia também as trocas silenciosas, aquelas que não apareciam em registros oficiais. Palavras de diferentes idiomas começaram a se misturar, novos sabores passaram a fazer parte de cozinhas, melodias viajavam e eram adaptadas. Plantas de um lado do mundo floresciam em terras do outro. Era como se a bússola tivesse aberto uma corrente invisível de comunicação que corria mais rápido do que qualquer vento, ligando corações e tradições. Essa conexão trouxe riquezas, mas trouxe também reflexões. As pessoas começaram a perceber que não eram únicas no universo, que haviam outros modos de viver, outras formas de rezar, outros ritmos de existir. A bússola, em silêncio, estava ampliando a consciência da humanidade. Mostrava que o mundo não era apenas o que se via ao redor da própria vila, mas um mosaico maior, cheio de cores, vozes e histórias. No vai e vem das embarcações, o planeta se transformava em uma tapeçaria. Cada fio dessa tapeçaria era um povo, uma cultura, uma tradição. E a bússola era a agulha que costurava tudo isso. Sem ela, talvez cada cultura tivesse permanecido isolada em sua própria ilha. Com ela, as fronteiras começaram a se dissolver suavemente, e os laços humanos, mesmo que frágeis, começaram assim a entrelaçar. E assim, à medida que o sol se punha e surgiam novas viagens, a bússola continuava a girar sua agulha, não apenas guiando navios, mas guiando destinos, unindo o distante ao próximo, tornando desconhecidos em vizinhos. E lembrando à humanidade que, apesar das diferenças, todos caminhamos sob o mesmo céu e respiramos o mesmo vento. Com o passar dos séculos, a bússola não foi apenas instrumento de navegação, mas também uma chave para reflexões mais profundas sobre a existência. Cada vez que uma agulha apontava firmemente para o norte, mesmo em meio às tormentas, era como se lembrasse o homem de que existe sempre uma direção segura, um eixo invisível que sustenta o mundo. Muitos navegadores, filósofos e até religiosos começaram a enxergar nesse pequeno objeto um símbolo, um sinal silencioso de que a vida,
apesar das incertezas, possui sempre um caminho a seguir. Imagine um monge solitário em um mosteiro, sentado diante de uma janela aberta, observando a lua refletida sobre o mar distante. Em suas mãos repousa uma pequena bússola. Ele a observa em silêncio enquanto a chama de uma vela dança suavemente no quarto de pedra. Para ele, aquela agulha imóvel, sempre fiel ao norte, parecia um lembrete de constância, uma metáfora de fé em meio às mudanças do mundo. Assim como o marinheiro confia na bússola para cruzar mares, o homem poderia confiar em algo maior para guiar sua jornada interior. Entre navegadores surgiam reflexões semelhantes. Muitos relatavam que, em noites de solidão no oceano, olhavam para a bússola e sentiam que ela era mais do que ferro e magnetismo. Ela parecia carregar dentro de si um segredo da criação, uma ordem invisível que ligava céu, terra e mar. Como se a própria natureza tivesse deixado gravado no coração da pedra-ímã um lembrete de que há direção, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. Essas reflexões alimentaram discussões filosóficas. Será que a bússola era apenas um acaso ou uma revelação de que o mundo possuía leis ocultas, harmonias silenciosas que ultrapassavam a compreensão humana? Era como se, ao observar a agulha girar até se aquietar no mesmo ponto, os homens fossem convidados a refletir sobre a própria vida. Quantas vezes nos perdemos em incertezas até encontrarmos um norte interior? Também nos templos e igrejas, ela começou a aparecer como símbolo. Alguns viam nela a lembrança de que a alma precisa de direção, assim como um navio precisa de guia. Outros associavam o norte constante a valores eternos como verdade, bondade e fé. Não se tratava apenas de cruzar oceanos, mas também de aprender a atravessar as tempestades do coração. E havia ainda os poetas, que transformaram a bússola em metáfora. Para eles, ela era o coração humano, sempre buscando algo que o alinhasse, que lhe desse propósito. Ou ainda, era como a estrela polar, em forma de objeto, uma referência silenciosa, confiável, presente em todos os momentos, mesmo quando o céu se escondia. Assim, a bússola deixava de ser apenas ferramenta prática e se tornava também fonte de inspiração. Cada marinheiro que voltava para casa com ela no bolso carregava mais que um instrumento, carregava um símbolo de esperança, um lembrete de que, não importa quão vasto e confuso seja o oceano da vida, sempre existe um caminho a ser encontrado. No silêncio da noite, enquanto ondas batiam suavemente contra os cascos dos navios, marinheiros olhavam para aquela pequena agulha e sentiam paz. Porque se até o ferro sabia para onde apontar, talvez o coração humano também pudesse encontrar seu verdadeiro rumo. E assim quanto guiava embarcações, a bússola também guiava pensamentos. Enquanto traçava rotas entre continentes, traçava também rotas entre o visível e o invisível, entre o mundo físico e o mundo interior. E cada viagem se tornava ao mesmo tempo uma travessia do mar e uma travessia da alma. A bússola
tão pequena em sua forma e silenciosa em seu movimento, foi também uma porta aberta para que novas ciências florescessem. Cada vez que sua agulha girava e repousava apontando norte, ela não apenas orientava navegadores em mares distantes, mas também despertava perguntas maiores sobre a própria estrutura do mundo. Era como se, ao observar sua constância, o homem tivesse sido convidado a olhar além do horizonte e buscar compreender com mais profundidade a terra, o céu e os mistérios que os ligavam. A geografia, por exemplo, encontrou na bússola sua aliada mais fiel. Antes dela, mapas eram tentativas frágeis de representação, mas com sua ajuda, tornou-se possível medir direções com precisão. Exploradores começaram a traçar rotas mais confiáveis, registrando costas, rios, montanhas e fronteiras com riqueza de detalhes. Os mapas passaram a ser ciência e não apenas arte. A Terra, pouco a pouco, foi sendo desvendada em suas formas, revelando-se não apenas como cenário de aventuras, mas como objeto de estudo e conhecimento organizado. A astronomia, por sua vez, também recebeu impulso, pois, ao lado da bússola, os navegadores confiavam nas estrelas para se orientar. O céu e a terra se uniam em um diálogo constante, cada um oferecendo suas pistas. Com a bússola, era possível confirmar direções mesmo em noites nubladas, mas os astros ainda eram consultados para medir distâncias e posições. Essa combinação fortaleceu a observação dos céus e incentivou astrônomos a estudarem com ainda mais detalhe o movimento das estrelas, dos planetas e das constelações. Imaginem um observatório antigo, com grandes instrumentos de bronze apontados para o firmamento. No centro da sala, um estudioso segura uma bússola em suas mãos, comparando o que vê no pequeno objeto com o que lê nos céus. Ele percebe que ambos, terra e estrelas, parecem conversar entre si. O magnetismo da bússola e a luz das estrelas se unem como duas linguagens diferentes, mas que conduzem ao mesmo propósito: orientar o ser humano em sua busca pelo desconhecido. A bússola também despertou reflexões sobre forças invisíveis. O fato de uma agulha se mover sozinha, guiada por algo que não se via, intrigava estudiosos e mentes curiosas. O magnetismo, que mais tarde seria estudado com rigor, já se insinuava como um mistério a ser decifrado. Assim, a bússola não apenas ajudava a navegar, mas também inspirava perguntas científicas. O que era essa força invisível? De onde vinha? Como podia ser tão constante, tão confiável? Cada resposta buscada abria novas portas para a física e para a compreensão das leis naturais. E nesse despertar nascia também uma nova postura humana, a de que o mundo não precisava ser apenas temido ou imaginado, mas podia ser conhecido, medido, estudado. A bússola, como guia dos mares, era também guia da razão, convidando os homens a explorar não apenas terras distantes, mas também os mistérios da própria natureza. Geógrafos passaram a desenhar mapas cada vez mais detalhados, que circulavam entre reinos e universidades. Astrônomos continuaram a observar os céus, agora com a certeza de que as descobertas não pertenciam apenas aos sonhos, mas também podiam se transformar em ciência. E filósofos começaram a perceber que o homem estava inaugurando uma nova era, onde conhecimento seria tão valioso quanto as riquezas trazidas das viagens. Era como se a bússola, silenciosa em sua simplicidade, tivesse acendido uma tocha de curiosidade no coração humano. Uma tocha que iluminava a terra e o céu, mostrando que ambos eram partes de um mesmo espetáculo grandioso. E assim,
Entre mapas e estrelas, entre mares e constelações, nasciam as ciências modernas, firmadas pela convicção de que o universo podia, sim, ser compreendido. Com o domínio da bússola, o mundo começou a se expandir de maneiras que antes pareciam inimagináveis. Ela não apenas guiava navios, mas também guiava sonhos e ambições. Os portos se tornaram centros pulsantes de atividade, cheios de mercadorias, idiomas e culturas que antes jamais se encontrariam. Cada viagem bem-sucedida criava uma nova rede de trocas, um novo elo entre continentes e povos. A bússola, silenciosa e fiel, era a guardiã dessa interconexão, garantindo que os caminhos permanecessem abertos, mesmo em mares vastos e desconhecidos. Imagine um grande porto do século XVI. O cheiro intenso de especiarias, madeira e sal se mistura com o som de convéses rangendo e marinheiros carregando caixas pesadas. Ao fundo, mercadores de diferentes partes do mundo trocam produtos e histórias. O pequeno objeto no bolso do capitão, a bússola, permitia que essa viagem tivesse início, atravessando oceanos e conectando culturas. Cada agulha apontando o norte era uma garantia de que o comércio, a troca de conhecimento e o encontro de diferentes povos seriam possíveis. O comércio global ganhou força. As rotas marítimas estabelecidas pelos navegadores, guiados pela bússola, permitiram que produtos raros e valiosos circulassem entre continentes. Especiarias da Ásia chegavam à Europa. Ouro e pedras preciosas das Américas eram transportados para portos distantes. Tecidos finos da Índia encontravam mercados na África e na Europa. Cada transação dependia de alguma forma daquela pequena agulha que jamais errava, que nunca se cansava, que nunca hesitava em apontar o caminho. Mas a bússola também transformou a mente humana. Ao permitir que homens e mulheres cruzassem oceanos, ela expandiu horizontes culturais. Povos que antes eram desconhecidos tornaram-se vizinhos distantes. E com isso vieram encontros, trocas de costumes, religiões, gastronomia e música. A diversidade começou a ser percebida não como estranheza, mas como riqueza. Era um mundo novo, interconectado, onde cada porto se tornava um ponto de convergência de histórias e experiências. E havia uma dimensão filosófica nesse movimento. A bússola permitia que a humanidade compreendesse o planeta como um todo, não mais apenas como territórios isolados. O mundo começou a ser pensado como um espaço unificado, com padrões, caminhos e possibilidades. Era a primeira visão de globalização, embora nascida de algo tão simples quanto uma agulha de metal apontando sempre na mesma direção. Nos dias tranquilos de porto, entre acordes suaves de instrumentos tocados por marinheiros e o som distante do mar batendo nos cascos dos navios, a bússola era consultada repetidamente, mas não apenas para orientar a rota. Ela era símbolo de confiança, de planejamento e de conexão. Cada nova viagem que se iniciava, cada novo mapa desenhado, cada mercadoria trocada era testemunha silenciosa da importância desse pequeno instrumento. E à noite, quando o céu se tingia de púrpura e estrelas surgiam lentamente, marinheiros e cartógrafos contemplavam o horizonte. Eles percebiam que o mundo não era mais uma coleção de ilhas separadas ou regiões desconhecidas.
Graças à bússola, ele havia se tornado uma rede interligada, um espaço de possibilidades infinitas. O comércio, a cultura e o conhecimento circulavam livremente, e a humanidade começava a perceber que suas ações em um canto do planeta podiam afetar terras distantes, quase como se o mundo inteiro respirasse em conjunto. Assim, a bússola não apenas mudou a forma de viajar ou de mapear a Terra, mas também consolidou uma nova percepção de mundo. Um lugar em que distâncias podiam ser vencidas, culturas podiam se encontrar e a curiosidade humana podia florescer em escala global. Cada norte apontado era um convite para explorar, para descobrir, para compreender e para conectar. E assim, ao final dessa longa jornada, chegamos ao presente, onde o mundo é vasto, mas ao mesmo tempo próximo, e onde os mares, antes misteriosos, agora parecem convidativos. A bússola, humilde e silenciosa, cumpriu seu papel ao longo dos séculos. Não apenas guiou navios, mas guiou pensamentos, conectou culturas e abriu caminhos para que a humanidade se enxergasse de maneira mais ampla e unida. Cada agulha apontando para o norte representa uma promessa de orientação, um lembrete de que, mesmo nos momentos de incerteza, existe sempre uma direção a seguir. Imagine por um instante estar em um cais tranquilo ao entardecer. O vento fresco do mar acaricia o rosto, o som suave das ondas embala a mente, e a brisa carrega o cheiro de sal e madeira molhada. Ao longe, um velho navio balança lentamente sobre a água, lembrando os barcos que cruzaram oceanos com coragem e paciência. Em meio a isso, uma pequena bússola repousa na palma da mão, como se dissesse: eu estive aqui. Observei suas jornadas, guiei seus passos e continuo a apontar. É nesse simples gesto, tão delicado e firme, que reside a força duradoura da bússola. Na confiança silenciosa que oferece, no ritmo constante que estabelece, no caminho seguro que aponta. Ao longo da história, graças a esse pequeno instrumento, homens e mulheres exploraram o desconhecido, descobriram novas terras, registraram continentes em mapas detalhados e criaram rotas de comércio que ligaram povos e culturas. A bússola foi testemunha das grandes transformações, desde a expansão do comércio global até o florescimento da geografia, da astronomia e das ciências modernas. Ela não apenas mudou a forma de navegar, mas mudou a forma como o homem percebe o mundo e seu lugar nele. E há algo poético nesse legado. A bússola nos ensina que, mesmo sendo pequena e silenciosa, a perseverança e a constância podem transformar o universo. Ela nos lembra que cada passo, cada escolha de direção, cada pequena ação pode ter impactos grandiosos. Assim como ela guiou exploradores através de oceanos tempestuosos e céus estrelados, a bússola simboliza a possibilidade de orientação e clareza, mesmo nos momentos mais incertos da vida. Na contemplação final, percebemos que seu valor vai além da navegação física. Ela é símbolo de curiosidade, coragem e conexão. Representa a busca contínua do homem por compreender, explorar e se relacionar com o mundo. Cada vez que alguém segura uma bússola, mesmo que apenas por curiosidade ou nostalgia, toca-se a mesma sensação que os antigos exploradores sentiram. A confiança de que há um norte, uma direção que nos mantém no caminho, um fio invisível que nos liga ao planeta e às pessoas que nele habitam.
E assim, enquanto a brisa do mar continua a soprar suavemente e o sol se põe lentamente no horizonte, podemos fechar os olhos e sentir a presença silenciosa da bússola. Ela nos convida a refletir sobre as distâncias que atravessamos, sobre os encontros que realizamos, sobre os horizontes que ainda podemos explorar. E nos lembra, com delicadeza e firmeza, que o mundo, apesar de vasto e cheio de mistérios, é sempre navegável e que sempre existe um caminho a seguir, uma direção que nos une, nos guia e nos inspira a continuar explorando, descobrindo e nos conectando com tudo o que nos rodeia, mesmo quando os mares da vida parecem vastos e desconhecidos. A bússola, em sua simplicidade, nos deixa com uma sensação de serenidade e confiança. Assim como ela permanece fiel ao norte, podemos confiar em nossa capacidade de encontrar caminhos, de aprender com o mundo e de nos conectar com tudo o que nos rodeia, mesmo quando os mares da vida parecem vastos e desconhecidos. Se essa viagem pelos oceanos da história e pelo poder da bússola te encantou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas possam viajar conosco. E, claro, ative o sininho para receber todas as nossas próximas histórias incríveis que vão expandir sua imaginação e te transportar para mundos desconhecidos.